Novamente, boa noite a todos. Convido a amada igreja a abrir suas Bíblias para o Evangelho de João, capítulo 15, verso do 1 ao 3. Evangelho de João, capítulo 15, verso do 1 ao 3. E nós iremos ler. Leiamos. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Vamos orar nesse momento. Querido Deus, Pai da infinita misericórdia e bondade, somos, querido Deus, gratos ao Senhor por estarmos aqui reunidos para cultuar a Ti, através, Senhor Deus, dessa liturgia que acabamos aqui de fazer. Senhor, muito obrigado pela revelação da Tua palavra, pelo Teu amor, nossas vidas, porque aquilo que Cristo fez por nós e também, Senhor Deus, pela obra do Espírito, como acabamos de cantar, Senhor Deus, nesse último cântico. Obrigado, Senhor, pois não éramos merecedores, Senhor Deus, de nada, mas o Senhor mesmo assim nos amou e nos redimiu, Senhor Deus, para termos essa comunhão contigo. Pai querido, queremos nesse momento chegar diante de Ti pedindo o Teu auxílio, diante, Senhor Deus, das nossas limitações, diante, Senhor Deus, daquilo que nos falta para compreender a Tua palavra e para transmitir também. Que o Senhor nos ajude com o Teu Espírito, iluminando, Senhor Deus, nosso coração e mente, para a recepção, Senhor Deus, da Tua palavra. Assim agradecemos e pedimos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Meus amados irmãos, chegamos no capítulo 15 do livro de João, onde nós temos percorrido o caminho do Senhor Jesus até a cruz. O Evangelho de João já chegou no momento em afirmar que era a hora de ser glorificado o Filho do Homem. E nós estamos nos últimos momentos da vida do nosso Senhor Jesus. Estamos estudando isso há alguns domingos. A partir do capítulo 13 deste livro, nós estamos estudando Jesus com os seus discípulos naquela última noite que antecede a sua crucificação e a sua morte, E nós estamos naquele ambiente no qual Jesus está trabalhando no coração de seus discípulos, confrontando o coração dos seus discípulos, mas, acima de tudo, encorajando os seus discípulos, diante da repentina tribulação e dificuldade que aqueles homens passariam. Poucos instantes depois, Jesus seria preso, e aqueles discípulos não mais veriam o seu Senhor antes da sua morte e ressurreição. E é através desse contexto que Jesus ensina coisas valiosíssimas para os seus discípulos, falando sobre a importância da humildade, a importância do espírito servidor, mas também fala sobre a importância do amor abnegado em que eles precisariam ter, mas diante de tanto medo que podia existir no coração, principalmente pelo fato de Jesus ter anunciado que um deles o trairia. E não só isso, que o próprio apóstolo Pedro, aquele que era um dos seus mais íntimos discípulos, também o negaria. Então, o coração daqueles discípulos certamente estava com muito medo. E Jesus começa a partir do capítulo 14, encorajar esses discípulos que ali estavam com muito medo, falando sobre a esperança do céu,
Não turbeis o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não for, não vos teria dito, pois irei preparar-vos lugar. Então Jesus conforta o coração dos seus discípulos inicialmente, dizendo que a minha ida, ela não é uma ida sem propósito, é uma ida no qual estou indo preparar lugar para vocês. Mas Jesus também conforta os discípulos nos seguintes termos: eu vou, mas enviarei o Consolador. E esse Consolador estará com vocês todos os dias. E esse Consolador será o outro Consolador, ou seja, Jesus era o primeiro, e o Espírito Santo agora seria o segundo Consolador, que estaria junto com eles na peregrinação aqui na terra. E os versículos do capítulo 14 terminam com Jesus dizendo exatamente: eu vos deixo a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá, não turbeis o vosso coração. Então, é nesse contexto que nós estamos, meus amados irmãos, e entramos no capítulo 15 do Evangelho de João. E o capítulo 15, nós iremos fazer uma breve reflexão hoje. Hoje teremos também a ceia do Senhor, então faremos uma breve análise dos versículos 1 e 2 desse capítulo. Durante o Evangelho de João, Jesus fala que ele é várias coisas, muitas coisas. Por exemplo, eu sou a porta. Jesus diz também que ele era o bom pastor. Jesus disse também que ele era o pão da vida. Jesus disse que ele era a luz do mundo. Jesus disse também era a água, e que aqueles que bebessem dela jamais sentiriam sede. Então Jesus disse que há muitas coisas, até culminar ali no capítulo 8, dizendo que ele era o próprio Deus. Mas agora, Jesus, diante da necessidade dos seus discípulos de suficiência, Jesus aplica outra metáfora, falando que Jesus era a videira. E aí, talvez seja um dos versículos que nós muito conhecemos. Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Então, nós temos aqui alguns personagens, tá bom, dessa ilustração que Jesus dá, e alguns importantes elementos para que nós possamos tirar algumas lições para nós. O primeiro é a videira, sendo aqui dita de maneira muito clara que Jesus era essa videira. O segundo é o agricultor. De uma maneira muito clara e direta, veremos quem é esse agricultor. Mas também temos o terceiro personagem, que é os ramos. E o quarto e último personagem, ou digamos, elemento dessa metáfora, ou dessa ilustração que Jesus usa, são os frutos. Então lembre-se, nós temos uma videira, nós temos um agricultor, nós temos os ramos e nós temos os frutos. Mas o interesse de Jesus aqui também é qualificar estes ramos. Jesus diz que existem ramos que não dão nenhum fruto, não produz nenhum fruto. Existe, versículo 2, existe o ramo que dá fruto, e aí o agricultor faz algumas coisas com esse ramo para que ele seja um ramo que produz mais fruto. E lá no versículo 8, ele diz que existem ramos que produzem muito fruto, muito fruto. Então existe aí 4 qualidades de ramos: o que não produz, o que produz fruto, o que produz mais fruto e o que produz muito fruto. Certo? Então, esse cenário nós iremos estudar alguns domingos, tá bom? Hoje, nós iremos se deter a algumas coisas. Algumas perguntas que nós poderíamos fazer a esse texto, direto ao texto. Será que os ramos obtêm uma unidade com a videira? Essa seria uma primeira pergunta a se fazer. Será que os ramos são uma coisa só com a videira? Talvez se nós observarmos qualquer planta, seja lá qual for, seja videira, seja outra,
nós iremos ver essa informação sendo respondida pela realidade. A realidade diz que os ramos pertencem à planta, à árvore. E que se nós tirarmos o ramo dessa planta, o que é que acontece com esse ramo? Rapidamente, ele seca e morre. Assim sendo, nós temos uma metáfora de Jesus partindo desse princípio, de que os ramos eram alguma coisa, que nós vamos chegar lá, que estava ligada a ele. E que assim como um ramo está ligado à sua árvore, e sem a sua árvore ele não subsiste, esses ramos que estão ligados a Jesus, sem Jesus, também não subsistem. Então essa é a primeira informação importante aqui. A segunda, será que a videira sustém esses ramos? Né? Será que a videira é plenamente suficiente para suprir esses ramos? Ou esses ramos precisam de mais alguma coisa? Essa seria a segunda pergunta. E aí, a realidade também nos ajuda. É interessante, irmãos, que Deus criou as plantas de uma maneira tão incrível, que nós plantamos elas, e elas crescem, né, sem muita ajuda nossa. Né? Elas vão crescendo, crescendo, e tudo que as folhas e os galhos precisam para gerar frutos, vem ali do caule e das raízes. Não se é necessário acrescentar mais nada, né? Pelo menos no curso natural das coisas. E a terceira pergunta é, eles devem a sua capacidade de dar fruto a quem? Ou seja, quem é que é o responsável pelos ramos frutificarem? Será que são os próprios ramos? Será que se nós cortarmos um ramo, ele terá condição de produzir frutos sem estar conectado à árvore? A resposta, evidentemente, é não. Então, essas três perguntas, o texto como um todo do capítulo 15, Jesus irá responder essas perguntas. Contudo, com essas informações na nossa mente, nós começaremos a analisar o versículo 1 com a ideia de horas. Nós temos a ideia de uma suficiência do Senhor Jesus para estes ramos, mas nós também fomos apresentados ao agricultor e fomos apresentados a uma realidade de que esses ramos já estão nessa videira. Veja, versículo 1, dizendo que eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. O pai aqui, sendo Deus Pai, assume o papel de agricultor. Então, Jesus, ele é a videira. E quem é o agricultor? Deus Pai. O pai deu ao filho as condições de alimentar todos os ramos que nele confiassem. E aí, quando nós olhamos para as estruturas que João apresenta, capítulo 3, aquele versículo que nós tanto conhecemos, o versículo diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que plantou Jesus aqui, para que todo aquele que o quê? Que nele cresce, ou o quê? Não pereça, não que morra, mas tenha o quê? Tenha a suficiência. Ou seja, o capítulo 3, versículo 16 de João, ele dá exatamente a realidade dos ramos sendo colocados aonde? Nessa videira. Quando é que os ramos são colocados na videira? Os ramos são colocados na videira no momento em que esses ramos, os homens, creem no Senhor Jesus. Certo? Então os ramos creem no Senhor Jesus. Ou seja, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, a videira verdadeira. E o que? E todo aquele que nele crê, o que? Ele tem a vida. Ou seja, ele não pereça. E ele tem a vida o que? Constante. A vida eterna. Então o Pai, Deus Pai, envia Jesus Cristo ao mundo como a videira verdadeira, para que agora aqueles ramos pudessem ser colocados nessa videira, e a partir desse momento,
os ramos passassem a ser vida, eles tivessem vida, dependendo, claro, da videira. Além disso, o pai, que em resposta à solicitação do filho, ele também envia o que vai manter esses ramos conectados nessa videira. O que é? João 14,16. O que é que nos mantém conectados à videira? É o Espírito Santo. O Espírito Santo nos mantém conectados nessa videira. Veja, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que, olha aí, abram aí suas Bíblias, para João 14,16, certo? João 14,16. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja o quê? Para sempre convosco. Que a união perfeita entre o ramo e a videira seja conectada não pela força do ramo, mas sim pela força de Deus. Então, o Pai providenciou a videira. O Pai enviou Jesus Cristo para cá. E o Pai intimamente liga esses ramos a si mesmo. Interessante que existem 2 versículos do livro de Romanos que falam sobre isso. Tem um versículo do livro de Romanos capítulo 8, versículo 15, que diz assim: porque não recebestes um espírito de escravidão para viveres com medo, ou atemorizados, ou desamparados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba Pai, Romanos 8, 15. Ou seja, o Pai também, como sumo agricultor, ele tanto providenciou a videira, ele tanto providenciou a ligação, como ele também se relaciona intimamente, certo, com esses ramos, através do sentimento de adoção. Hoje, meus irmãos, diante de Deus, nós nos sentimos filhos de Deus, intimamente ligados. Não estamos dizendo, meus irmãos, que Jesus estava desconectando-se, tá certo? Da ideia de ele fazer parte dessa grande lavoura. Mas ele estava dizendo que o Pai era aquele que age diretamente na vida dos homens, ao passo de conectar esses homens a ele mesmo. E Jesus disse isso várias vezes durante o Evangelho de João. Quem manda as pessoas até Jesus, quem é? É Deus. É Deus que leva as pessoas até Jesus. Agora, o filho aqui é apresentado como a videira, como o pleno e suficiente mantenedor dos ramos. Jesus, diante dessa metáfora, relata a íntima ligação dos seus discípulos com ele, ou seja, a união mística com Cristo, ela é revelada de várias formas. Jesus é o cabeça e a igreja é o corpo. Jesus é o pastor e nós somos as ovelhas. Jesus é a videira e nós somos os ramos. Ou seja, essa íntima relação é demonstrada de várias formas diferentes durante a Escritura. É demonstrada na realidade do pastor, que cuida das suas ovelhas e dá a vida por elas. Que, se for necessário, substitui a sua vida pela vida das suas ovelhas. É a realidade de Jesus como o sacrificador vicário. Mas também apresenta Jesus como a videira, que é aquele que mantém, é aquele que supre, é aquele que intimamente está relacionado com estes ramos, para que eles continuem vivos, e não só isso, produzam frutos, que é o que vai ser o objeto da nossa análise aqui. Então, diante dessa realidade, Deus plantando essa videira, e Jesus sendo essa videira, e nós sendo os ramos, existe agora uma realidade que nós temos que encarar. Qual é a realidade? Que tipo de ramo nós
somos. Se nós somos os ramos que o quê? Que não produz fruto nenhum. Se nós somos o ramo que produz fruto e que Deus está trabalhando em nós para que nós produzamos mais fruto, ou se nós já somos esses que Deus fez isso e nós estamos produzindo muito fruto. Meu amado irmão, que tipo de ramo você é? E é importante, olha aí versículo 2 do texto que nós estamos estudando. Versículo 2. Veja essas três situações aí, essas três primeiras. Todo ramo que estando em mim, o quê? Não der fruto, ele o corta. E todo o quê? Segundo tipo, dá fruto, ele limpa, para que produza o quê? Muito fruto. Para que esse que dá fruto, torne-se um que dá o quê? Que dá muito fruto, que dá fruto mais ainda. Bem, a primeira qualidade eu quero inverter aí, tá certo? A primeira qualidade é aquele que dá fruto. E é interessante, irmãos, que os bons frutos que a Bíblia nos relata, interessante que, olha só como é íntimo a relação do Pai, do Filho e do Espírito nessa obra em nossas vidas. A Bíblia, quando está falando sobre o crente frutificando, ele chama de quê? Frutos do Espírito. É assim que a Bíblia chama, os frutos que o crente produz, são os frutos do Espírito. O que seriam os frutos do Espírito? De uma maneira fácil de nós entendermos, antes de exemplificarmos na palavra de Deus, seria atitudes morais, éticas, atitudes de comportamento, atitudes de relacionamento, que glorificam a Deus acima de tudo, pondo Deus em primeiro lugar, o próximo em segundo, e você em completa submissão e obediência ao Pai. Isso seria os dons do Espírito, tá certo? De uma maneira clara e direta. Entretanto, meus irmãos, somos desafiados todos os dias sobre a realidade de frutificarmos para Deus. Quais frutos deveríamos esperar daqueles que dão frutos? Abra aí nossas Bíblias para Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. Talvez alguns pais aí saibam decorado, né? Porque as crianças cantam bastante, né? Gálatas 5:22, né? Inclusive ontem estava ensinando a minha filha a tocar no piano Gálatas 5:22. Lá, a gente estava ensinando lá, ela a tocar a música, né? Gálatas 5:22, fala sobre os frutos do Espírito. Esses frutos são bons motivos, desejos, atitudes, virtudes espirituais que nós devemos praticar. Veja que o texto fala, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. Amor, a atitude que deve balizar a forma em que nós nos relacionamos. Não o sentimento, mas a decisão de se entregar pelo outro, sem o outro merecer nada em troca, para cumprir uma necessidade da outra pessoa. Isso é amor. A alegria é a condição espiritual no qual, mesmo diante das dificuldades e tribulações da vida, aquele indivíduo e aquele filho de Deus encontram uma motivação para não se lamuriar da vida, mas ele encontra dentro de si, baseado na força do Espírito Santo e na esperança que ele tem na glória, motivos para ele viver contente. Isso é a alegria que deveríamos ter. Mas a paz é aquele sentimento de tranquilidade, por saber que a principal coisa que o homem tinha que deixava ele em risco, que era a ira desse Deus, já foi apaziguada, e que agora não há mais risco de condenação.
E que, acima de tudo, dessa paz com Deus, Deus também favorece uma paz de Deus. Um sentimento que está e permeia o coração e a mente do homem, para que ele descanse. Que é como lá, Filipenses capítulo 4 fala, né? Não andeis ansiosos com coisa alguma, antes sejam conhecidas de Deus as vossas petições pela ação e pela súplica, e a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a sua mente. Mas também se espera desse ramo que ele seja longânimo, que ele tenha uma atitude de paciência, uma atitude de perseverança, que se espelhe na forma em que Deus age, tardio em se irar, tardio em derramar o seu juízo, longo em misericórdia e amor pelas outras pessoas, benignidade e bondade, atitudes em que estão dentro de um agir diário com as outras pessoas. O que permeia o coração desse crente é a vontade de ajudar, é a vontade de contribuir. E por fim, fidelidade, que é o amor a esse Deus e as suas promessas. E a convicção de que cremos nele e manteremos essa fidelidade até os últimos dias da nossa vida. Meus irmãos, os frutos do Espírito, às vezes a gente lê eles assim, né? Lê eles bem rápido assim, né? Amor, alegria, paz, mas esquece de refletir no que significa cada coisa dessa. Essas coisas devem permear o nosso coração. E no momento em que nós estamos desempenhando o amor, é como nós estivéssemos frutificando, alegria frutificando, paz frutificando, longanimidade frutificando, benignidade, bondade, fidelidade. E cada vez que nós estamos exercitando essas atitudes, nós estamos reluzindo a glória de Deus. Nós estamos realmente fazendo aquilo que nós fomos criados para ser. Lembra lá Efésios 2, 8, 9 e 10? Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, a qual Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Então essa é a realidade dos ramos que produzem frutos. E meus irmãos, sabe o que é que acontece quando o crente faz isso? Quando o crente desempenha amor em sua vida, Deus dá para esse crente a verdadeira prosperidade. A verdadeira prosperidade não é riqueza, não é bens materiais, e sim uma condição de espelhar a glória de Cristo na sua vida. Essa é a verdadeira prosperidade. Quando nós exercitamos estas coisas aqui, frutificaremos e Deus trabalhará em nossa vida para que nós venhamos a frutificar mais e mais e mais e mais e mais. Agora, veja que o versículo 2 também fala sobre um outro tipo. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. Aqui talvez seja um item que a gente se esquece, uma realidade do trabalho do agricultor. E por que é que eu decidi até separar essa mensagem assim? Porque eu refleti tanto sobre essa ideia de o que seria aquele que não der fruto, ele corta. Refleti tanto sobre isso que rendeu muita coisa essa reflexão. Meus irmãos, o trabalho do agricultor está sempre limpando, trabalhando nos ramos para que ele produza mais e mais e mais. Muitos estudiosos, eles interpretam esse versículo 2 de várias formas diferentes. Alguns dizem que isso aqui seria um crente que não produz fruto, porque na verdade ele não é um verdadeiro cristão, e que essa ligação que ele tem com Jesus seria uma ligação aparente. Alguns defendem isso.
Mas não parece ser a situação e o contexto que justifique isso. Tendo em vista que Jesus está falando isso para os seus discípulos, nos últimos momentos da sua vida, falando que eles eram os ramos. Não parece que o contexto apoia isso. Alguns outros dizem que cortar significa que se você não der fruto, você simplesmente perde sua salvação. Deus corta e tira você. Esse ponto, meus irmãos, ele é facilmente descartado por algumas realidades. Primeiro, Jesus disse o quê? Todo o ramo que estiver em mim. Interessante, eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias para João 6, 37 a 40. Vamos abrir. João 6, 37 a 40, diz assim: lembra que o agricultor foi aquele que plantou a árvore e que deu todas as condições dos ramos estarem lá? E que eu falei que o Evangelho de João demonstra várias vezes que Deus encaminha, né, as ovelhas ao pastor? Versículo 37, 40 do capítulo 6. Todo aquele que o Pai me dá, este virá a mim, e o que vem a mim, o quê? De modo nenhum o lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, de quê? De que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que viu o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Então, a Bíblia é muito clara, né? Não se perde salvação. Uma vez em Cristo, para sempre em Cristo. Aquele que o meu Pai me der, de modo nenhum o lançarei fora. Então, o que seria cortar aqui? Alguns comentaristas argumentam, e nós analisamos isso, que a tradução mais clara para essa palavra que foi usada para cortar é tomar, levantar. E esse verbo, ele foi usado em várias vezes na palavra de Deus, sem esse sentido de cortar, e com outros sentidos. E eu quero começar a analisar junto com os irmãos aqui. Em Mateus capítulo 14, versículo 20, essa palavra é usada como recolher. Diz assim: todos comeram e se fartaram, aquela realidade da multiplicação dos pães e dos peixes, e todos os pedaços que sobejaram, recolheram. É essa mesma palavra que foi usada lá. Ou seja, recolheu ainda 12 cestos. Mateus 27, 32, Simão Cirineu, lembra aquela cena que Simão Cirineu ajuda o quê? A Jesus carregar a cruz. Ele o quê? Ele levanta e ajuda a carregar a cruz. Essa palavra é usada lá. Versículo 32 do capítulo 27. E saíram e encontraram um cirineu chamado Simão, a quem obrigaram a o quê? A carregar a cruz. A palavra foi usada lá também. E quando João viu Jesus, lá em João 1:29, diz assim: eis o Cordeiro de Deus, que o quê? Que tira o pecado do mundo. Essa palavra também foi usada lá. Então, das 24 ocorrências desse verbo no Evangelho de João, 8 vezes ele tem o sentido de tomar ou levantar. Bruce Wilkinson diz que tanto na literatura grega como nas escrituras, essa palavra significa originalmente levantar. Em João 8:29, diz assim, ó. Lembra aquela situação em que pegaram pedras para rebolar em Jesus, para apedrejar Jesus?
A palavra que foi usada é o quê? E pegaram e levantaram pedras para jogar em Jesus. Lá em Atos, capítulo 27, versículo 3, quando Paulo estava ali à deriva, em que levantaram âncoras, soprando o vento do sul e passando, alcançaram o que desejavam e levantaram âncora. Essa palavra foi usada lá também. Assim sendo, meus irmãos, uma reflexão que nós fazemos aí, é que, ao que tudo indica, a ideia que esse texto nos traz é que o agricultor, ele também levanta os galhos que estão capengos. Isso me fez refletir demais. E aí, me fez estudar um pouco mais sobre a realidade dos agricultores daquela época, viticultores. O que era que acontecia naquela época? E aí me deu muito mais clareza sobre esse texto. Os viticultores naquela época, quando os galhos começavam a nascer, os galhos começavam a nascer muito baixos, né? E quando os galhos nasciam perto do chão, poeira, lama e todo tipo de impureza dificultavam que esses galhos o quê? Frutificassem. O que é que esses viticultores faziam? Levantavam os galhos e amarravam nos outros galhos, que eram saudáveis, para que esses galhos crescessem e pudessem o quê? Frutificar. E aí, isso me fez refletir muito, meus irmãos, sobre a realidade da disciplina, a realidade do cuidado de Deus como sumo agricultor. E diante dessa realidade nos fez entender que Deus restaura também os ramos. E quando nós olhamos para a Bíblia, e quando olhamos para o Velho Testamento, e quando olhamos para o Novo Testamento, nós vemos um Deus o quê? Longânimo, rico em misericórdia. E vemos um Deus que não deixa para trás nenhum. É assim que Deus faz. Veja que Jesus disse isso para os seus discípulos: nenhum de vocês eu perdi, exceto aquele que já estava destinado para a perdição. Mas nenhum de vocês eu perdi. Assim sendo, qual seria a ferramenta que Deus usa para restaurar os ramos que não produzem fruto? Se Deus é amoroso para conosco, se Deus nos ama e restaurará para que todos possam frutificar. Sim, meus irmãos, é a disciplina. Como o divino viticultor nos levanta do pó? Através da disciplina. Como ele faz que aquele galho estéril, que está lá, cheio de pó e cheio de terra, possa frutificar? É através da disciplina bíblica. Essa metáfora que Jesus ele faz, traz a lume, ao meu ver, uma realidade profunda da suficiência de Cristo, mas do cuidado de Deus como Pai para os seus filhos. Deus sempre, meus irmãos, cuidará dos seus filhos. É interessante que o livro de Hebreus fala muito sobre a disciplina. E nós estamos em tempos em que os crentes cada vez frutificam menos para Deus. Amam mais o mundo e frutificam bem menos para Deus. Deus, meus irmãos, nos trata como filhos. E Deus lançará disciplina sobre aqueles que não frutificar. Não existe no plano de Deus deixar você que é filho de Deus sem frutificar. Não existe isso no plano de Deus. O plano de Deus é para que você frutifique. E Ele trabalhará na sua vida para que você frutifique. Interessante, existem 3 formas aqui que Deus trabalha. E eu gostaria de abrir o texto de Hebreus capítulo 12. Abra aí, Hebreus capítulo 12. Ponha na mente esse viticultor agora, olhando carinhosamente
para aquele tão precioso ramo que está ligado àquela videira preciosa. Deus toma a iniciativa de corrigir os seus filhos que se desviam. Assim como o viticultor toma as medidas necessárias para corrigir o galho desviado. Olha aí, Hebreus capítulo 12, versículos 5 e 6. E estáis esquecidos que, como filho, discorre convosco? Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desanimes, quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita a todo filho que o recebe. Então, Deus tomará a iniciativa, meu amado. Se você não está frutificando, se você não é um galho frutificador, Deus tomará a iniciativa. E será dessa forma. Será através de disciplina. 2. Deus não espera que você procure a disciplina. Ele quer que você saia dela. Olha só. Versículo 11 do capítulo 12. Toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz o quê? Fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Então, o interesse de Deus é que você saia da situação de infrutífero. O interesse de Deus, Ele vai tomar iniciativa, mas o interesse dele é que você comece a frutificar. Disciplina não é para sempre. Ele quer que você corrija-se, se arrependa diante dele e cumpra o seu papel, que é frutificar. Deus sempre disciplina aqueles que não produzem fruto. E é aí que você troca o cesto vazio por cachos cheios. Olha aí, versículo 8. Mas se estáis sem correção, de que de todos se tem tomado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Então, meus amados, num certo grau, todos nós precisaremos da ação do agricultor em nossas vidas. Porque se não há correção nas nossas vidas, nós não somos filhos, somos bastardos. E essa é uma realidade muito forte que nós precisamos aprender. O método que o agricultor usa é um método que está expresso aí no capítulo 12, versículos 5 e 6. Veja, ele diz assim, ó: estáis esquecidos da exortação que como os filhos discorre convosco? Filho meu, não menospreze o quê? A correção. Deus começa corrigindo a nós. Deus pode usar um irmão, Deus pode usar o pastor, Deus pode usar, inclusive, a Escritura, para lhe corrigir como disciplina. E talvez não, Deus usa os seus meios de misericórdia, os seus meios de graça, para limpar esses ramos. A primeira é a correção. A segunda, veja aí o que é que ele diz. Nem desanimeis quando por ele é o quê? Reprovado. Ou seja, a segunda forma do agricultor fazer a limpeza nos seus galhos, nos seus ramos, é reprovando as suas ações. Primeiro, correção. Segundo, reprovação. Sim, meus irmãos, é duro reprovação, mas é assim que Deus faz. Deus fez isso com Israel repetidas vezes, para restaurar a sorte de Israel. E Deus tem feito isso com a sua igreja, muitas vezes reprovando nossas ações, mas com o objetivo de limpar-nos para que nós possamos frutificar para Ele. E terceiro, porque o Senhor corrige a quem ama, mas o que? E ama. E o que? Açoita a todo filho que o recebe. A terceira forma de o Senhor trabalhar em nossas vidas, sim, são açoites.
momentos de dor, de choro, muitas vezes dor física, saúde, porque não escutamos a reprovação e nem escutamos as correções. O que Deus quer de nós, meus irmãos, é que nós sejamos vasos, no caso, ramos que produzem fruto. Deus quer de nós que nós abramos mão das coisas que nos impedem de produzir frutos. Porque o objetivo desse agricultor é que nenhum ramo fique estéril. Se você é um ramo estéril, meu amado, Deus trabalhará na sua vida. Se você está na videira, se realmente você creu em Cristo em sua vida, pode ter certeza, Deus trabalhará na sua vida. Deus trabalhará com o objetivo de limpar a sua vida, para que você produza fruto, para que o amor, a alegria, a paz, a benignidade, o domínio próprio e todas essas coisas possam ser abundantes na sua vida. Para finalizar, quero trazer uma ilustração interessante que li no livro. Deus não descarta seus filhos. Aqueles que tropeçam e caem não são lançados fora como coisa imprestável. É como ocorre na casa de um ferreiro. Há 3 tipos de ferramentas. O primeiro tipo é a sucata. São ferramentas enferrujadas, quebradas, aparentemente imprestáveis. O segundo tipo é a ferramenta que está na bigorna. O ferreiro pega a sucata e a coloca no fogo. Depois a açoita na bigorna, moldando e afiando-a para se tornar de sucata para valiosa e útil. O terceiro tipo de ferramenta é aquela que está afiada e pronta para ser usada. Deus não desiste dos seus discípulos, como um ferreiro não desiste da sua sucata, e nem um vificultor desiste do ramo que caiu. Então, meus irmãos, lembre-se, Deus está cuidando de todos nós. E Deus trabalhará intimamente na vida de cada um de nós, para que nós possamos frutificar, mesmo que seja necessário passar por disciplinas. Mas o objetivo de Deus, quando nós estivermos passando por elas, é que nós saiamos restaurados dessa disciplina, frutificando e depois frutificando cada vez mais, até tornarmos galhos que dão muito fruto para a honra e glória do nosso Deus. Amém?